Olá, queridos amigos e amigas, boa noite. Antes de começar a transmissão aqui da nossa live, gostaria de pedir a vocês desculpas pelo nosso atraso, porque os problemas da internet inviabilizaram o início desta live no horário correto, que é às 19 horas. Esperamos poder compensar a todos vocês que nos acompanham semanalmente na realização desta live do Evangelho, que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva em vários dias da semana ao ar, como forma de nos mantermos conectados com a nossa própria casa espírita e com a espiritualidade que nos assiste e que nos sustenta na nossa vida cotidiana. Então, desculpem pelo atraso. Vamos ver se a internet não vai pegar mais nenhuma peça em nós aqui durante esse nosso convívio semanal. Os dias das realizações, para aqueles que não estão habituados, das lives do Evangelho, acontecem às terças, às quartas, às quintas e aos sábados, sempre às 19 horas. Nos outros dias, nós temos as palestras públicas, às segundas às 20 horas, às quintas às 14 horas, às sextas às 19 horas e aos domingos pela manhã às 10 horas. Peçam também que não se esqueçam de deixar a garrafinha com água, ou a jarra de água, ou o copo de água, para que seja fluidificado pela espiritualidade durante estes momentos que a gente conversa, e mais especificamente no momento em que o passe é ministrado, o passe à distância. E vamos então nos preparar para a realização deste nosso encontro com os ensinamentos de Jesus da noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, solicitando o amparo e a assistência dos bondosos amigos espirituais que nos vinculam à nossa casa espírita nesta noite, nestes breves momentos, a fim de que possamos abrir a mente e o coração, abrir os nossos canais de percepção à ação da espiritualidade, a fim de melhor compreendermos os ensinamentos do Evangelho e que eles estejam firmes e presentes na nossa consciência, sempre que deles precisarmos, diante das situações que a nossa vida de relação nos propõe a fazer em muitos momentos da nossa existência. Senhor Jesus, que todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos mantemos ligados ao Teu Evangelho, possamos receber a Tua assistência, o Teu amparo, a Tua luz e o Teu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos no Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Iniciaremos hoje o item 10, que tem por título: A quem muito for dado, muito será pedido. Então, o apóstolo Lucas, que é quem traz este primeiro trechinho de ensinamento, diz o seguinte para nós: o servidor que souber a vontade de seu mestre e não se aprontar e não fizer o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não souber de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e será exigido uma grande prestação de contas a quem for confiado muitas coisas. O Evangelho de Lucas é no capítulo 12, versículos 47 a 48. E muitas vezes, quando nós olhamos, o primeiro olhar que a gente derrama sobre os ensinamentos do Evangelho, hoje em dia pode causar perplexidade, não é?
Imagine que se o servidor não fizer a vontade do mestre, vai apanhar rudemente, não é? Se não souber a vontade do mestre, vai apanhar menos. Se souber a vontade do mestre e não fizer, vai apanhar muito. Logicamente, isto se trata de uma alegoria, não é? Se trata aí de uma metáfora utilizada para poder fazer com que as pessoas pudessem entender o significado que o conhecimento, que a compreensão das verdades divinas tem na intimidade de cada um de nós. Então, vamos supor que eu não saiba o que o meu chefe espera de mim no trabalho. Muito provavelmente, ainda assim, ele vai me cobrar em relação da tarefa que ele me outorgou para fazer. Eu posso até me justificar, quando eu tiver que entregar o trabalho pronto para ele, eu posso até justificar, se ele me fizer uma cobrança mais rude, que ele não me deu todas as orientações necessárias para a realização daquele trabalho, né? Eu posso justificar, mas necessariamente não vai resolver o meu problema, porque a qualquer instante eu posso sair, não é, do meu local de trabalho e ir até a sala dele, não é, e perguntar, esclarecer as minhas dúvidas para a produção daquele trabalho. Aí, eventualmente, pode ter até uma justificativa, não é, se eu não realizar o trabalho da melhor forma possível. Agora, quando ele me transfere a responsabilidade do que eu tenho para fazer, me passa todas as orientações de o que precisa ser feito, como deve ser feito, começo, meio e fim, qual é o resultado que ele espera alcançar, não é? Quando eu entregar aquele trabalho. Então, quando ele detalha tudo aquilo que precisa ser feito, ser realizado, pode ter certeza que a cobrança vai ser maior. Não é? Isto, para nós que vivemos a vida no ambiente profissional, é muito natural. E às vezes nós somos até cobrados por coisas que a gente nem imaginava, não é, que estariam no escopo do trabalho ou que deveriam fazer parte, não é, do resultado final daquele trabalho. Sim? Imagina o que dirá quando o chefe nos passa detalhadamente tudo aquilo que ele espera que a gente produza naquela atividade. Será que vai ser diferente em relação, não é, ao meu conhecimento da doutrina espírita? Então, eu imagino como é que eu era antes de imaginar que o Evangelho, compreender, não imaginar, mas antes de compreender que o Evangelho ele tinha aplicação prática na minha própria existência. Antes disso, e isto é um marco muito forte na minha existência, imaginem só, eu venho de família espírita. Nós, desde que eu era pequeno, mais ou menos com 6 anos de idade, eu tinha uns 6 anos de idade, quando meus pais começaram a frequentar o centro espírita por conta da mediunidade da minha mãe. Lá eles aprenderam que deveriam fazer o evangelho em casa, e desde então a gente faz o evangelho em casa. Então, dos 6 anos de idade, sempre fizemos a vida inteira o evangelho em casa. Quando eu me casei, a Silvia e eu também passamos a fazer o evangelho, então, em nossa casa. E nós ensinamos as nossas filhas da mesma forma a realizar o evangelho em casa. Só que
nós, pela forma como nós aprendemos, não é, com os nossos pais, não é, como nós aprendemos na casa espírita naquela época, não é, interpretávamos ao pé da letra estes ensinamentos. Olha, aqui está escrito assim. Olha, o entendimento desta fala é este. Mas nós não trazíamos isto para a nossa própria intimidade. Então, como é que eu posso usar este ensinamento a quem muito foi dado, muito será pedido, para mim? E nós, não é, Silvia e eu sempre, não é, quando conversávamos a respeito, a gente comentava o aprendizado do Evangelho invariavelmente da seguinte forma, e eu posso dizer que fiz isto um tempo enorme da minha existência. Bom, olha, isto daqui eu posso aplicar para mim, mas seria muito legal que o fulano, a ciclana, o beltrano, não é, que eles também tivessem conhecimento disso, porque isso seria muito importante para eles na própria vida deles, para resolver os problemas da vida dele. Como se eu tivesse algum poder sobre a vida ou a existência de quem quer que fosse. Como se eu tivesse o direito, não é, de sugerir para o outro o que é bom ou o que é ruim para ele. Foi quando nós começamos, na nossa casa espírita, quando nós começamos a visitar o Colégio Allan Kardec em Sacramento, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, quando nós tivemos conhecimento da metodologia da evangelização de espíritos, é que, né, a ficha caiu, né, o insight, né, veio de que o Evangelho tem um uso prático para mim. As dificuldades na existência sou eu que carrego. No meu planejamento reencarnatório, eu fiz determinadas escolhas em relação às provas que eu achei que podia vivenciar aqui, não é, para saber, para poder aferir se eu já aprendi a viver de acordo com as leis divinas, a viver de acordo aqui com o próprio Evangelho. Então, não é, me abriu a consciência para uma outra compreensão. Olhar aqui não mais para a letra exclusivamente, mas buscando a compreensão de como é que eu posso aplicar este ensinamento na minha convivência dentro do lar, com a esposa, com as filhas, com os genros, com a irmã, não é, com as cunhadas, com os cunhados. Não é? Como é que eu posso pegar este ensinamento e ele me facilitar esta convivência? Evitar conflitos, buscar a conciliação. E aí então a leitura me proporcionou uma outra forma de ver o Evangelho e uma outra forma de ver, de vivenciar a vida de relação com as pessoas. Então, eu tinha uma compreensão do Evangelho até aquele momento. Isso data de uns 20 anos atrás, quando conhecemos esta metodologia, que não altera em nada os ensinamentos de Kardec, mas pelo contrário, não é, metodologia de evangelização de espíritos trazida pelo professor Eurípides Barçanufo através dos trabalhadores lá do Colégio Allan Kardec em Sacramento. Ela vem nos ensinar a pegarmos a doutrina espírita e utilizarmos como ferramenta para que a gente possa viver melhor a nossa vida de relação. É aplicar Kardec na nossa existência, aplicar aqueles ensinamentos. Então, até aquele momento, eu tinha uma responsabilidade diante do que eu conhecia de doutrina espírita. Era uma responsabilidade, vamos dizer assim, deste tamanho. Não é? O meu conhecimento era pequeno, ou eu ficava só naquela faixa de conhecimento da doutrina espírita. Eu ainda não tinha enveredado, não é, para o estágio seguinte, que é a
compreensão da doutrina, a reflexão da doutrina, do Evangelho e a utilização destes ensinamentos na minha própria existência, para eu solucionar os meus próprios problemas que eu criava na convivência com as outras pessoas. Ou se alguém quisesse criar na convivência comigo, eu aprender a não permitir a criação daquele problema, que aquela situação seguisse em frente, de interrompê-la. A partir do momento, então, que eu adquiro esta compreensão e vejo o quão esta compreensão é importante na minha existência, onde me clareia muito mais as leis divinas, onde clareia para mim a necessidade de conhecer a mim mesmo como forma de eu trabalhar as minhas dificuldades, as minhas inclinações ou más inclinações, as minhas limitações, os meus vícios, os meus medos, não é? À medida em que eu vou me conhecendo, eu amplio a minha capacidade de poder trabalhar sobre as minhas dificuldades, essas minhas limitações. E aí, trabalhando-as, eu trago recursos de poder progredir mais rapidamente. Então vejam, a partir do instante em que eu começo a ter este outro nível de compreensão da doutrina espírita, onde eu posso utilizar este aprendizado na minha vivência diária, no meu cotidiano, nas minhas relações, o que acontece em relação à minha responsabilidade? E aí é que vem este ensinamento. Enquanto eu só tinha o conhecimento da doutrina, eu tinha um nível de responsabilidade, como eu disse, deste tamanho. A partir do momento em que eu tenho a compreensão da doutrina, que eu reflito sobre ela e enxergo a dimensão das possibilidades que ela me apresenta para eu realizar as minhas transformações, aumenta o meu grau de responsabilidade. Não deste tamanho para este, mas para um tamanho muito maior do que o pé direito da sala aqui do local onde eu me encontro. E é isto que a espiritualidade vem colocando para nós, não é? E se eu não sou espírita, se eu não tenho este conhecimento e esta compreensão das leis divinas, não é? Olha só, não é? Eu passo a me conhecer mais, sim? À medida em que eu me conheço mais, eu posso trabalhar melhor nas minhas dificuldades. Eu venho aqui para o Evangelho no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, eu tenho o item 3, que é o homem de bem, e no homem de bem eu tenho ali o meu referencial comparativo que pode me servir de guia para que eu afira, que eu compare quanto daquele homem de bem eu já tenho de construções e quanto daquele homem de bem me faltam de construções. Quando eu me conheço mais, eu posso fazer melhor esta comparação. E conhecendo as minhas potencialidades, mas também conhecendo as minhas dificuldades, as minhas limitações, e comparando, não é, com aquilo que o homem de bem precisa estar fazendo para alcançar o seu progresso, eu tenho uma visão muito melhor da minha caminhada, da estrada que eu preciso palmilhar aqui nesta vida enquanto espírito reencarnado. Posso, a partir deste panorama, enxergar melhor, quem sabe, não é, aquilo que eu me propus a vivenciar como prova ou expiação desta reencarnação. E aí posso focar então a minha própria existência nas mudanças que eu preciso fazer. Agora, a doutrina espírita me abre todo este potencial de realização. E como é que ficam as minhas responsabilidades?
Se eu não conhecia a doutrina espírita, era menor a minha responsabilidade. A partir do momento em que eu tomo conhecimento da doutrina espírita, aumenta um pouco esta responsabilidade. A partir do instante em que eu tenho a compreensão de todos estes elementos da doutrina espírita, aumenta, né, muito mais, aumenta em progressão geométrica a minha responsabilidade. Não posso fugir daquilo que a minha consciência aponta em relação ao saber que isto é certo e o que é errado. Então vejam só, não é? Quando eu estudo o Livro dos Espíritos, não é? Que me ensina, não é? A diferença do bem e do mal, quando é que eu sei que é o bem, quando é que eu sei que é o mal, quando é o certo, quando é o errado, não é? O bem é tudo aquilo que eu faço e que está de acordo com as leis divinas. O mal é tudo aquilo que eu faço e que me afasta das leis divinas. Aí eu vou lá no Evangelho, no livro 3º, não é? E me debruço sobre o conhecimento primeiro, a compreensão depois, a reflexão em seguida, a fim de poder extrair todo o ensinamento que as leis morais me proporcionam. Eu não posso, diante da dificuldade de convivência com o meu companheiro, ou dentro do lar, ou no trabalho voluntário, ou na rua, ou no trânsito, em qualquer ambiente, eu não posso mais fugir da minha responsabilidade. Porque a minha consciência vai me apontar, não é, que eu estou falhando neste aspecto. Então, eu preciso me observar enquanto espírita que eu sou, para ver se, de repente, não é, eu tenho recebido muito do mundo espiritual, da doutrina espírita, da misericórdia divina, e eu ainda não estou fazendo o melhor uso que eu posso. E fazer o melhor uso que eu posso é aproveitar mais as oportunidades de fazer o bem, aproveitar maior número de oportunidades de viver de acordo com as leis divinas, de vivenciar o Evangelho. Então, eu preciso estar atento a estas oportunidades quando elas me aparecem na existência. Às vezes, esta oportunidade, ela pode surgir quando eu estou no ambiente de trabalho. Não é? Às vezes eu vou pedir a ajuda para um companheiro para eu poder superar uma dificuldade que eu tenho, ou um esclarecimento para que eu possa ter uma compreensão melhor e poder realizar melhor o trabalho. E aquele companheiro, não é, da mesa do lado, da mesa de frente, da mesa de trás, de algum lado, pode até ser da sala contígua, não é? Ele não se dispõe, não é, a compartilhar comigo o seu conhecimento e se mantém arredio, né? Fica ali no cantinho dele, né? Alega uma série de desculpas e dificuldades, né? E como é que eu me sinto nesta hora? Né? Eu sinto a rejeição, né? Sinto raiva, sinto revolta pelo fato dele não ter, né, me atendido na minha necessidade, e eu preciso entregar o trabalho para o chefe. Então, qual é a sensação que vibra aqui dentro na minha intimidade naquele instante? Se eu pegar ele pelo pescoço, eu vou lá e dou uma torcida no pescoço, né? Ou se não, eu vou pensar, não vou falar, mas eu vou pensar com os meus botões. Não perde por esperar, não é? Vai ter a oportunidade do troco,
Gente, isso é vingança que eu carrego aqui dentro ainda. Eu posso só ficar com raiva por ele não ter me passado aquilo que eu precisava de informação. É uma coisa, não é? Mas quando eu já estiver pensando que vai ter o troco, não é? Que eu vou ter a oportunidade de devolver esse desaforo dele, isto daqui eu estou exercitando a vingança que naquele instante aflora na minha intimidade. E é ali que surge a oportunidade de eu vivenciar o Evangelho. Não é? É a oportunidade que eu tenho de tentar compreender quais seriam as razões que levaram aquele companheiro de trabalho a agir daquela forma. Será que ele está vivendo algum tipo de problema? Não é? Será que ele tem algum receio de me passar algum tipo de informação? Não é? Então, em condições normais ele agiria daquela forma? Sim? Será que eu posso ainda ajudá-lo se ele estiver vivendo em alguma dificuldade? Então vejam, quantas são as possibilidades que aquela oportunidade que a misericórdia divina me coloca à disposição para eu poder, quem sabe, auxiliar aquele companheiro quando eu imaginava que eu é que precisava da ajuda e do auxílio dele. Então eu preciso estar atento a essas oportunidades. Por quê? Se eu não estiver atento, a oportunidade vai passar, não é? Vai passar diante de mim e pode ser que eu nem me aperceba. Que naquele instante eu tão envolvido com a minha preocupação de produzir o trabalho no tempo que precisa, com a qualidade que o chefe espera, não é? Eu fique com raiva, eu alimente a raiva, eu guarde a raiva e a mágoa aqui no meu coração, e isso faz com que eu me afaste daquele companheiro, que comece, não é, a existir um clima de animosidade entre eu e ele. Pode ser que até nem exista da parte dele para comigo, mas de mim para com ele pode ser que exista. Então vejam, se eu não estiver atento, ou eu não vejo a oportunidade passar, e neste caso eu vou alimentar sensações inferiores aqui na minha intimidade, que vai me afastar deste companheiro. Ou se não, é? Eu vou, na melhor das hipóteses, deixa para lá. Não é? Ele não quis me ajudar, não é problema dele, eu vou tocar o meu caminho, não é? Cada um na sua. Não vou ajudar ele, não vou me preocupar com ele, mas também não vou exercitar nenhum dos ensinamentos que o Evangelho me propõe. Será que este companheiro está vivenciando um problema, e se eu soubesse do problema que ele vivencia, eu seria tomado de compaixão naquele instante por aquela atitude? Seria muito mais saudável se a compaixão me envolvesse e se eu buscasse compreender aquele irmão. Se eu tivesse mais paciência com ele na sua dificuldade, e quem sabe aquilo fosse o motivo para que ele e eu pudéssemos nos aproximar mais. Então vejam, a quem mais dado, mais será pedido. E eu preciso estar atento ao conhecimento que eu já tenho da doutrina espírita, à compreensão da importância destes ensinamentos na minha existência, e de não perder, ou de perder o menor número possível de oportunidades que Deus coloca à minha disposição para eu poder vivenciar estes ensinamentos. Porque toda vez que eu não vivencio o ensinamento, se eu não o percebo, logicamente não tem grandes consequências. Logicamente que sempre vai ter alguma consequência, mas não tem grandes consequências. Quando eu percebo a oportunidade de vivenciar os ensinamentos,
E mesmo sabendo que o caminho certo seria buscar o entendimento com este irmão, mas deixo a raiva e a mágoa ficar, não é, encontrando guarita no meu coração, pode ter certeza, não é, que eu sou responsável por todo o mal que vier a acontecer por conta disso. E aí eu vou precisar prestar contas à minha consciência. Aí eu vou precisar, no momento seguinte, não é, tentar uma reaproximação com este companheiro. E aí possivelmente vai ser bem mais difícil. Sim. Agora, eu tenho consciência do meu grau de imperfeição ainda. Então, dentro da minha imperfeição, eu não vou conseguir aproveitar todas as oportunidades. E não preciso me flagelar por conta disso, viu, gente? Não comporta para o espírita se impor nenhum autoflagelo. Não posso enveredar pelo caminho da culpa, porque a culpa é destrutiva. Eu tenho que me afastar o mais rápido possível de qualquer sensação de culpa que venha aparecer na minha cabeça. Então, longe da culpa. Agora, preciso ter a consciência e a serenidade, né, de perceber a oportunidade. E quantas vezes, depois que ela passou na minha frente, gente, eu ainda, ai caramba, perdi de novo a oportunidade. Mas não posso me desanimar por conta disso. Se eu perdi esta oportunidade, eu preciso ter a certeza que Deus vai me conceder outra oportunidade, para que eu possa fazer melhor da próxima vez. É isso que ele faz constantemente com todos nós, os seus filhos. Ele renova permanentemente as oportunidades para a gente fazer melhor da próxima vez. Logicamente, não é tudo, não é? Por isso é que eu preciso estar sempre vigilante diante das oportunidades. Se eu estiver vigilante, eu vou perceber a oportunidade. Se eu estiver mais vigilante, eu não vou perder a oportunidade. Se eu estiver menos vigilante, a oportunidade vai passar e eu não vou aproveitar. Daí a importância de seguir estes ensinamentos de Jesus. Vigiai e orai. Preciso estar vigiante diante dessas oportunidades, para quando elas aparecerem, eu pegar e aproveitá-las. Hoje, de cada 10 eu aproveito uma, amanhã talvez de cada 10, 2. Na semana que vem, de cada 10, 3. No ano que vem, de cada 10, 8. Mas é preciso que eu faça com que este seja um processo natural na minha intimidade, de eu estar cada vez mais vigilante para aproveitar mais as oportunidades. E aproveitando mais as oportunidades de vivenciar o Evangelho, de vivenciar as leis divinas, eu vou, não é, me harmonizando com os ensinamentos do Cristo. Eu vou asserenando o meu próprio coração. Eu vou me distanciando da ansiedade, da aflição, da angústia, que muitas vezes permeia a minha própria existência. E a maior parte das vezes eu não consigo identificar a causa disso. Mas a causa das aflições, das ansiedades, né, das angústias, é justamente porque eu não tenho aproveitado todo o conhecimento que eu tenho para fazer com que as minhas escolhas estejam alinhadas com as leis de Deus. Fazer com que as minhas escolhas na vida de relação com as outras pessoas, elas representem a vivência do Evangelho. E aí, como eu não estou alinhado com as leis divinas, não estou alinhado com o Evangelho, aí naturalmente vou sentindo esta ansiedade, esta aflição, não é, que pode transbordar em angústia, dependendo da dimensão que isto adquirir. Veja que, não é, aqui na lição,
Kardec diz para a gente: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há alguma coisa que lhe possa dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que dá. Multiplicará também o número dos escolhidos. Então, nós, na condição de espíritas, e vejam só, que para eu nascer numa família espírita, segundo o autor do livro Escravo Bernardino, que agora eu não lembro quem que é o autor, né, ele relata para a gente que para que eu mereça nascer numa família espírita, eu preciso lá no plano espiritual trabalhar 10 anos a mais para poder adquirir os créditos e aí poder então merecer vir na doutrina espírita. Não é? Ser espírita, muito provavelmente, é uma escolha que eu fiz no meu planejamento reencarnatório, dado a importância que, não é, este fator tem na minha programação reencarnatória, na minha existência. Então fiz esta escolha lá. Para vivenciar a doutrina espírita, para simpatizar com a doutrina espírita, muito provavelmente já estudei ou já estudamos o espiritismo, já estudamos Kardec antes de aqui reencarnarmos. Não é? E aí a gente sente esta afinidade com a doutrina espírita. E eu preciso cada vez mais, para deixar a condição de chamado, porque chamado todos nós já fomos, já recebemos o chamado do cristianismo. Mas o chamado do cristianismo, passados 2 anos, a gente foi empurrando ele com a barriga, né? E fui me afastando dele. E aí vem a doutrina espírita e novamente me chama para seguir Cristo. Só que eu preciso deixar o estágio, o patamar de chamado, para ser ou para integrar aquele grupo dos escolhidos. Só que para ser escolhido, eu preciso ter a consciência de que preciso vivenciar as leis de Deus. Eu preciso vivenciar o Evangelho de Jesus na minha vida de relação. E aproveitar, não é, esses conselhos dados pela espiritualidade. Não é? E o que não me falta, gente, é de amparo do mundo espiritual para que eu possa receber estes conselhos. Posso pedi-los a qualquer instante da minha existência, tanto aqui em vigília, acordado, como em desdobramento, quando o corpo físico dorme e eu, né, na condição de espírito, vou sassaricar por aí. Posso me encontrar com os entes queridos, com os amigos da espiritualidade e ali entabular as conversações, pedindo para eles a orientação e o auxílio que eu preciso. A qualquer instante eu posso, através da oração, me ligar com Deus. E nesta ligação com Deus, pedir ajuda, pedir o amparo efetivamente, para que eu possa, não é, receber o influxo luminoso de luz que possa me auxiliar a ampliar a minha capacidade de compreensão das minhas próprias dificuldades diante da vida. Então, ajuda não nos falta em nenhum instante. Nesta ligação direta com Deus, eu tenho oportunidade de afastar momentaneamente, muitas vezes, a influência espiritual que eu possa estar recebendo de alguém, de algum espírito encarnado ou desencarnado, e abro então o campo para a ação dos espíritos amigos poderem me ajudar com a sua influência benéfica. Então, só depende de mim deixar de ser simplesmente o chamado para começar a ser o escolhido. E ter a consciência de que me foi dado muito,
já me foi dado o Evangelho de Jesus, já me foi dado a doutrina espírita, não é? Eu preciso, a partir de agora, não é, desenvolver todos os esforços ao meu alcance para ser um escolhido do Cristo, para ser um trabalhador da sua seara, onde eu possa me entregar, não só de corpo, mas principalmente de alma, à vivência do Evangelho. Ser manso, ser dócil, ser pacífico, ser humilde de coração. E aí, com toda certeza, não é, eu estarei, não é, dando aquilo que Jesus tem me pedido há tanto tempo e que eu tenho me negado a ofertar, apesar das possibilidades e das potencialidades que eu trago na minha intimidade desde muito tempo. Que possamos pensar em sermos escolhidos, não só chamados. Vamos então, nestes momentos da sequência do nosso Evangelho, envolvidos que estamos pelos benfeitores espirituais do Centro Irmã Francisca, responsável pela realização deste trabalho em nossa casa e que nos permite estarmos sintonizados, reunidos em pensamento e em sentimento, e abrirmos os nossos corações e a nossa consciência a fim de recebermos o influxo de energia que os benfeitores espirituais, juntos dos médiuns passistas da nossa casa, que se integram nestes momentos, a fim de renovarem as nossas energias, de nos fortalecerem, de nos equilibrarem, a fim de que possamos vencer os desafios que temos pela frente. Que os nossos bondosos amigos espirituais possam encontrar na nossa intimidade ressonância à sua ação benfazeja. Que estes bondosos amigos possam também acolher carinhosamente irmãos desencarnados que porventura, sintonizados pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, são atraídos até o nosso lar, para que, acolhidos, possam ser levados aos postos de socorro e receberem o esclarecimento de que necessitam a fim de continuarem a sua caminhada no plano espiritual. E fortalecidos pelas energias dos bondosos amigos espirituais, e neste momento movimentar a nossa vontade a fim de vivenciar a caridade moral que Jesus nos ensina, levarmos as vibrações de amor fraterno que dispomos na nossa intimidade, a fim de que as nossas vibrações reunidas possam ser multiplicadas pelo Mestre querido e levadas aos quatro cantos do nosso planeta, a todos os nossos irmãos que passam dificuldades de toda natureza, que estejam em lágrimas e em sofrimento, que necessitam do pão do corpo e do espírito, e que estas vibrações, juntadas de tantos outros irmãos na humanidade terrena que neste momento vibram como nós, possam saciar a fome do corpo, do espírito, possam atender às necessidades destes irmãos, possam fortalecer na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade, a fé.
que possam encontrar na intimidade de todos estes irmãos também a ressonância aos ensinamentos de Jesus, permitindo que eles possam perceber a ação da misericórdia divina a benefício de cada um deles. E fortalecidos, esperançosos, possam então enveredar pelo caminho reto que leva a Deus, fazer escolhas com mais sabedoria e buscar a convivência melhor com os seus semelhantes. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido durante a nossa existência, pela companhia constante dos nossos amigos espirituais, pelas oportunidades renovadas que o Pai nos concede de fazermos o bem a cada momento da nossa existência, de vos agradecer pela saúde, pelo corpo, pela inteligência, pela família e pelos entes queridos que nos cercam. E de dizer a vós, Mestre, que vós possa também, da nossa parte, receber a nossa gratidão, que ela se manifeste na forma de flores, de pétalas de flores, que possam perfumar o ambiente do nosso lar e envolver com muito carinho os nossos irmãos da humanidade terrena. Senhor, esteja sempre conosco. Que assim seja. Gostaria, amigos e amigas, de agradecer mais uma vez a companhia de vocês, que trazem muita alegria aos nossos corações, que estamos deste lado aqui do vídeo, de poder compartilhar com vocês estes ensinamentos do Evangelho de Jesus, de estarmos juntos, participando deste grupo e destas vibrações amorosas da espiritualidade, né? O bem que isto proporciona a todos nós, e que nós, né, podendo compartilhar de tudo isto, temos condições ainda de espargir para as outras pessoas que convivem conosco. Como isto é importante. O meu muito obrigado a todos vocês, que possam ter um excelente final de semana, na paz de Jesus e na companhia dos seus familiares, se possível. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigado, gente.